Oi, Fernando. Fala, Jorge. Seja tudo bom? Seja bem-vindo aqui no nosso vídeo sobre os últimos 30 anos de tecnologia de desenvolvimento para desktop, um pouquinho de web também, mas como tudo começou a 1991 para cá, eu acho, quando eu entrei na faculdade, em 91, e eu estava conversando com o Fernando aqui, a gente estava montando uma ideia do que falar e acho que seria uma coisa muito interessante a gente dar uma, né, recapitular tudo o que aconteceu nos últimos 30 anos para entender o que está acontecendo agora. Tem muitas dessas aplicações que estão em produção ainda e não tem nenhum motivo realmente para elas não estarem, porque a tecnologia continua evoluindo para elas. O que é que você acha, Fernando? Eu acho que a gente foi ver o Blazor agora como funciona e parece que a tecnologia está evoluindo em espiral, que a gente está com o mesmo conceito que a gente tinha 20, 30 anos atrás, ele está voltando reformulado, mas isso daqui é interessante, vamos mostrar essa revisão. Então, aí você começou no Visual Basic. Você está vendo aí o Visual Basic, né? Foi É, quando começou essa. Se você voltar aqui, você vai ver que foi em 91, Visual Basic, né? Ah, se você voltar para o 1 ainda mais um pouquinho, né? Você vai ver a diferença aqui, ó. O nossa, primeiro esse eu Visual não vi. Studio, olha isso. Minimiza o meu vídeo no canto do... Se eu tirar o teu vídeo aqui, Isso, isso. ó, É, aí você nossa. vai vendo aqui, ó, o 2, o 3, o 3 eu acho que era um popular. E o que ficou por muitos anos até, Não, né, vocês continuaram. mostra de novo esse 3. Você já podia desenvolver uma interface gráfica nele. Isso daí, olha Ó, só. todos os controles, né? E aí É, você tinha a famosa, né, UI do Visual Studio que tem até hoje, as propriedades no lado direito, né? esse era o que? O Windows 3.1, será? Ou nem devia ser isso. Hum, ainda era o Windows 3 isso aqui, com certeza É, ainda era aqui. poucas cores, né? Tá vendo aqui? Então, se você for para o 4, é, Ah, e o 4 já já era o devia Windows ser o 3. 95. É, E o 3, se você for ver, deve ser Windows 3. 32 bits para o Windows 3.1. Ah, tá aí, ó. Windows 3.1, É, 16 bits e 32 bits. Nossa, hoje a gente já tem mas esse era o 64. 6, né? O 3 era para 3.1, É. entendeu? Então, o 4, 3.1, Você 5. trabalhou nesse daí já, Jorge? O 6 foi aqui, Fernando, que veio para o Windows 95. Ó. Cheguei a ver o 6, mas não trabalhei muito com Visual Studio com Visual Basic, não. Trabalhei com Basic, aprendi Basic antes de, né? O É, Basic eu da também. Microsoft na década de 80, quando O era. Basic de DOS, mas nessa época era o que eu tinha para mexer. Tinha aquele MSX também, né, que era com É. Basic. E muitas aplicações surgiram nessa época. Tinha o Crystal Report, tinha o banco de dados, era o Microsoft Access, né? Então, quando você não queria usar o Microsoft Access para fazer o front-end, né, a interface, você fazia com o Visual Studio. Então, essa foi a origem. E no Brasil, o Delphi, que era, né, começou a surgir aí nessa época. Então, se você vier para o Delphi 1 aqui, o Delphi 1 foi muito rápido, o Delphi 2 foi que realmente durou mais tempo. É, eu aprendi a E mexer bastante, foi nesse Delphi 2 aí. foi a primeira versão realmente que tinha orientação a objetos. E o Visual Studio Visual Basic 6, ele era linguagem estruturada, ele não era orientado a objetos, né? Então, a diferença que a gente falava muito com o Delphi é que o Delphi já era uma linguagem orientada a objetos, e o Visual Basic 6 não era. Aí que foi o .NET veio surgir, né, no final da década de 90, começo da década de 2000, para exatamente acompanhar linguagens orientadas a objetos. Mas eu lembro, esse Delphi era Você vê o sensacional, Delphi assim. aqui, ó, Quick Era... Reports, ou Report Builder, eu usei muito o Report Builder. E outra coisa, tem muitas essas coisas em produção aqui ainda, e, e funcionam bem, você vai ver aqui a evolução, mas se você for para o Delphi 7, que foi uma versão que ainda tem gente que deve usar, se brincar, mas, né, já se tinha muitas coisas. O que eu fiz nessa época do Delphi
do Delphi 5 em diante, Delphi 4, Delphi 5, foi usar, né, essa aqui é o Delphi 7, foi usar esse framework chamado RainObjects. Então, Remote Objects. Então, se você voltar para 2001, para 2002, era o começo de Web Service, usando SOAP. Né? E parece que ainda existe, que está atualizado esse RainObjects, não? Isso aqui é a página deles atual, ainda tá atualizado. Se você entrar, hoje eles têm várias linguagens, não só né, Delphi, mas foi a primeira. E essa empresa, RainObjects, foi quem escreveu, Fernando, o compilador novo, né, para Delphi, que foi vendido para a Borland na época, e que hoje é parte da Embarcadero. A Borland vendeu o Delphi para a Embarcadero, uma Esse empresa Delphi europeia. novo, esse é um Delphi novo, parece que tá bonito ele, parece que deve ser Ah, legal, hein? e o pessoal que escreveu ainda tem. O Delphi tem continuidade, você vê que tem versões novas, dá para fazer multiplataforma. Nossa, Tá? peraí, volta um pouquinho para cima, multiplataforma que é Android, Android e Isso, iOS, nossa, que legal, em Delphi. em Linux, Android, exato. iOS, Mac e Linux. Exato. Então, é a famosa VCL Framework, Visual Component Library do Delphi, né? E que é bem conhecida, que são todos os componentes gráficos, né, do Delphi, né, os componentes que você está usando aqui na sua tela. Então, o Delphi, com esse componente que eu usei aqui, muitas pessoas talvez usaram e lembram, ou ainda a empresa que eu trabalhei continua usando, que é a empresa de Recife. Então, isso aqui fazia o que hoje é o que a gente faz. Se você olhar o que eles faziam aqui em 2001, 2002, né, que eles começaram, era separar, Fernando, as camadas de comunicação e É que isso, mostra esse desenho, esse gráfico que tá mais para cima, que tem, você tem um celular que não tinha na época, né? Era o PDA, um desktop, laptop, tablet comunicando com o servidor, é isso. naquela época era o começo do web service, imagina SOAP, e aí você imagina você ter que usar a comunicação dial-up ainda e ter que conectar. Então, a conexão não era rápida, tinha que ser coisa leve, né? É, tinha que ser muito Então, a gente tinha que robusto. separar as camadas. Então, a gente separou as camadas cliente, servidor. Então, antigamente você tinha essas aplicações de desktop que eram cliente-servidora, mas era só conectando o banco de dados, né, direto da aplicação, mas toda a lógica, toda a interface gráfica estava junto aqui no monolítico. O que a gente fez na época foi quebrar isso, imagine fazer isso em 2002, separar o cliente e o servidor usando esse framework aqui, tá? Não só esse framework, como outro que eles têm chamado Data Objects, né? Data Abstract, e então quebrar isso aqui e separar o que é a parte cliente, que a gente chamava Smart Client na época, que seria só a parte gráfica, não tem nada, e tudo vocês chamam uma API, né, uma API, que seria uma API SOAP na época. SOAP ainda tem muita coisa em SOAP, Fernando. Tem muita coisa que é baseada em XML, né? É, Então, é uma API, mas é uma API, mas é em XML. Então, a vantagem desse framework, não só ele conseguiria fazer SOAP na época, quando você estava com a sua aplicação desktop rodando dentro da sua rede interna da empresa, que era muito comum as aplicações terem, né, só acesso interno dentro da empresa, você não queria usar XML, que era lento, né? Já que sua rede interna era uma rede de 100 na época, né? A sua placa de rede era de 100 na época. era 10 Era barra nem. 100, né? Eu acho que Hoje não. todo mundo Eu tem lembro. 1000, né? Não, 10 eu lembro mil, que né? no começo dos anos 2000 ainda era aquele cabo coaxial, era Era 10 10, na verdade, não megabits, era nem né? 100, desculpa, era 10, né? É, que Era aí eu acho que lá 10, pro final dos anos 2000 começou a ser 100, né? então era 10. Então, mas era bem mais rápido que fosse uma conexão de internet, Dial-up da era WAP, alguma coisa. 28, 800, 33, 600, Mas a gente kilobits por queria, segundo. mas a gente queria, Fernando, fazer uma aplicação que suportasse tanto a rede interna como protocolo HTTP. Mas a gente não queria reescrever a aplicação para browser, né? Porque a aplicação já estava pronta e a interface desktop era muito melhor do que browser na época, e ainda é, se brincar.
né? Muito mais responsive, né? Responde melhor, mais rápida. Então, você só carrega uma vez, que você vai ver que é o que a gente está fazendo hoje com Angular, com React, com Blazor, né? E com WebAssembly. Então, o que a gente fez na época? A gente separou, era uma SOAP API, mas a gente queria, na hora que eu quisesse fazer né, a aplicação rodando dentro da empresa, que fosse binário, porque eu queria usar protocolo TCP, não HTTP, entendeu? Que está em cima do, né? Eu queria mais rápido. Sim. Então, o Remote Object ele tinha isso, ele separava a camada de mensagem do protocolo, né? E permitia você compactar isso em binário e mandar. Então, na verdade, só eram uns kbytes de memória que iam, né? Só eram os dados, você chamava API e só aquele XML que era serializado em binário, eles tinham um serializador em binário e só ia em binário para o cliente. O cliente entendia aquele binário, fazia a deserialização e era muito rápido. E ainda é, né? Está em produção, eles ainda vendem o produto, ganham muito dinheiro com isso. E é um produto muito rápido, muito bem feito. O que a Microsoft fez em 2004, 2005 foi criar o que a gente chama. Então, o Delphi continuou até hoje, né? A Microsoft, a gente pode vir aqui, mas antes disso aqui, a Microsoft criou em Dá 2004 um zoom. o WCF, que é chamada Windows Communication Foundation, que era talvez um pouco até mais do que o Brain Object fazia na época, talvez hoje faça tudo, mas a Microsoft também criou um framework que separava. Mas isso aqui já foi 2, 3 anos depois do Brain Object, né? Então o Brain Object estava bem à frente do tempo naquela época, né? Tanto é que essa aplicação roda até hoje e não tem razão nenhuma, talvez, de mudar ela, porque ela ainda usa uma tecnologia, né, que é de ponta, que é o software da Informa, lá em Recife, no Brasil, que é usado por muitas empresas de energia. Então, em 2005 surgiu, né, talvez um pouquinho antes, o WCF, começou até um pouco antes, o WCF, eu acho. Talvez começou nessa época de 2003, 2004, nem sei se tem a data aqui, para ser sincero, deixa eu vir aqui, ver se tem a data do WCF, mas Acho que não. A documentação é relativamente nova, tem 3 anos que está aí. não vai ter aqui, mas como é que era? Ele separava exatamente o protocolo, separava o hosting também, então você poderia fazer, né, o deployment da aplicação como um executável, como o Windows Service, como a compliance, né? Então, depois ele rodava dentro do AES, né? Então, ele separava a camada de mensagem também, então você tinha diferentes protocolos. Muita gente fez coisa com MSQ, né? Message Queue, então TCP, HTTP. Então, fez coisas parecidas que o Brain Object fazia já em Delphi e que a gente usou desde 2002. Então, esse aqui era o WCF, que muita gente não conhece. E o .NET, ele começou em 2001, 2002, né? Aí foi .NET 2, .NET 3, 3.5, né? .NET 4, 4.5, 4.8 agora, que é o último. E essa semana passada, né, novembro de 2020, nós lançamos o .NET 5, a Microsoft lançou o .NET 5, que unifica tudo. Porque quando foi em 2016, surgiu o .NET Core, que era open source, o .NET foi open source, e se reescreveu o .NET para ser multiplataforma. Então, o .NET Core roda em Linux, Windows, Mac, né? E o .NET 3 é muito estável, muito popular, mas o .NET 5 veio para juntar tudo. O que significa isso? Significa agora que eu posso pegar uma aplicação que foi feita, né, há 15 anos atrás e rodar no .NET 5, que vai ser bem mais rápido, vai usar menos memória, e eu posso até rodar no Linux. Tá? Por exemplo, a camada servidora que alguém fez, né, ou de classe que alguém fez há 10, 500 anos atrás, ela pode rodar no Linux agora. Né? Se ela não tiver nenhuma dependência, se você remover todas as dependências, né, ou coisas que não foram migradas para o .NET 5, que não são muitas, né, você pode rodar.
Inclusive, as empresas que faziam componentes, como Telerik e tal, elas atualizaram esses frameworks gráficos, né, de componentes para aplicação desktop para o .NET 5. Então, tu vai recompilar a tua aplicação, ela vai ser mais rápida, ela vai ter suporte para alta resolução de monitores, né, 4K, ela vai suportar coisas tipo gRPC, APIs, né, API, usando gRPC, que é a nova evolução, né, tem SOAP, REST API, né, e tem gRPC, entendeu? Que é mais rápida, né? Que é mais rápida. Eu não sei se WCF está vindo para cá, para ser sincero. E o ano que vem vai ter o .NET 6, que ainda vai trazer mais coisas, tipo unificar ainda mais a parte de desktop para Aí, todos poderem rodar aqui. Então, se você for... agora todo ano a gente vai ter um .NET novo, né? Todo ano agora vai ter um .NET novo. Então, você vê aqui todo o crédito para quem escreveu essa página aqui, né? E ele criou a linha do tempo aqui, que é exatamente isso. Então, todo ano vai ter uma versão. Mas se a gente voltar, Fernando, a Microsoft fez vários componentes, né? O primeiro foi o Windows Forms, que é muito popular, tem muita gente com aplicação feita usando o Windows Form, e agora você pode compilar o Windows Form para .NET 5, né? Que ele já esteja disponível. Então, não sei se a gente tem alguma parte gráfica aqui, mas o Windows Form Control, você pode ver aqui. Ver se tem algum exemplo aqui. Mas o Windows Forms, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui do Windows Forms. Sabem que o Windows Forms ele tinha todos os componentes visuais, botão, checkbox, tá vendo? Sim. Você fazia uma aplicação muito legal, né? E tem muita gente usando, para ser sincero, o Windows Form. A evolução do Windows Form foi o WPF. Qual a diferença disso aqui? O WPF já começou a usar mais a parte gráfica, né? Os desktops começaram a vir com a placa gráfica, né? Já onboard e tal. Então, a Microsoft falou, nossa, agora dá para fazer um framework gráfico, mas com 3D. Então, era o primeiro framework gráfico que você tinha 3D, tá vendo aqui? Porque É, o hardware já tinha suporte mais para 3D. tem Né? essas transparências também, né? Então, tinha transparência, tinha várias coisas e foi criada essa linguagem que é a XAML, né? Que é um markup, que é a XAML, que é a base do... Né? Aí foi criado o Silverlight, que era uma parte do WPS que rodava no browser, que foi o Silverlight, tudo usando o XAML. E o XAML vem até hoje sendo usado, né, nos outros frameworks. Tá? Então, o WPF é muito bom, eu usei muito WPF, fiz aplicações de WPF, e até hoje, né, as pessoas continuam fazendo. Tem o WCF, que a gente falou, e tinha o Xamarin. O Xamarin foi uma empresa criada pelo, né, Miguel de Icaza, que foi o cara que fez o Mono, né, um argentino. Né? Hoje em dia, a Xamarin foi comprada pela Microsoft, o Miguel é parte da Microsoft, né? E toda a evolução agora da parte desktop, o Miguel faz parte dessa evolução, que o Xamarin já era o quê? Era você desenvolver a aplicação uma vez, né? Usando o Xamarin Forms, e ela rodava Android, iOS, né? E no Windows também, tá? Usando .NET e C Sharp. Então, isso foi um diferencial, porque você não precisa sair do C Sharp, do .NET, para você fazer a aplicação para mobile. E a Microsoft não tinha muito framework para mobile. Então, a Xamarin foi comprada e entrou todo o framework de mobile aqui para a Microsoft. Né? O que aconteceu foi que se criou, né, a parte de WinUI, que foi a evolução disso, a versão 1, 2 e 3 agora. E essa última que foi lançada agora em novembro, que é a versão 3, né, do WinUI, acabou de ser lançada, ela vai tipo unificar. Então,
é você pegar todos os frameworks antigos e tentar colocar dentro de um, né, de um bloco que você vai poder não só usar os componentes novos que vão ser lançados nisso aqui, mas também poder fazer a migração do que já foi escrito em WPF, Windows Forms e Windows UI para isso aqui, né? E foi lançada a primeira versão Preview 3, mas a ideia no ano que vem, com o .NET 6, nós tivemos suporte. Se você olhar aqui, eu acho que nessa página, Fernando, se você vir aqui, vamos subir aqui só um pouquinho, acho que tem você vir, tá vendo? Eles vão usar essa que chamam Xamarin Island. E se você clicar no roadmap aqui, é um lugar interessante de você acompanhar o que está acontecendo. Até MFC, que é de 92, por isso que eu falo 30 anos, Windows Form, WPF, né? Tudo convergendo para o que é essa terceira geração de Windows, né? Interface. Então, é o que está acontecendo. Mas o que eu queria mostrar aqui nesse vídeo hoje, Fernando, tinha aberto aqui antes, é o Blazor. Tá na Vamos lá, agora que vai web. ser a parte interessante. Chegamos depois de todo esse contexto de como eram as coisas, a gente vai ver que a gente está evoluindo em espiral. Exato. Em paralelo nessa parte de desktop, nós tivemos toda a evolução na parte de, né, teve a aplicação ASP, né, que era o chamada ASP inicial, depois teve o ASP Net, que seria o São as ASP, aplicações web, né? hoje em dia é chamado, né, era chamada Web Forms, que era, hoje em dia é chamado ASP.NET clássico, mas é Web Forms. Depois teve o ASP.NET MVC, que era Model View Controller, que ainda se usa muito hoje. Depois teve a parte que está até aberto aqui, né, que é a Razor. E essa última para .NET Core chama-se Razor Pages, né, e que tem toda essa markup. E essa Razor Page é exatamente o que o Blazor está usando, Fernando. O Blazor está usando a Razor Page, tá certo? Que é praticamente HTML com CSS, né? Praticamente não tem JavaScript. Não existe JavaScript. Então, a ideia do Blazor não ter JavaScript é usar o C# rodando no teu browser, usando uma coisa chamada WebAssembly. WebAssembly hoje tem suporte para todos os browsers. Então, muita gente fala assim, quem usou Flash no passado, está lembrado de Flash? Lembro, o Flash era muito legal, mas tinha os problemas de segurança que ele parou de usar e consumia Tinha muito problema processamento, né? de segurança e tal. Então, o WebAssembly ele roda totalmente isolado né, numa sandbox no teu browser, então resolveu aquele problema de segurança. Tem suporte para várias linguagens. E o que a Microsoft fez é criar um framework que possa usar a Razor Page, possa usar HTML nativo e CSS, né? Que as pessoas já têm, já conhecem, que é o que roda no browser. O browser entende HTML, né? E CSS e JavaScript. Mas agora o browser entende WebAssembly também. Então significa que a gente pode rodar agora C#, né? Código C# no browser. Então, o que é uma página Razor? Nada mais é do que uma Razor sintaxe aqui, um markup, com um código, que esse código, inclusive, pode estar no arquivo separado, código C#. Esse código C# não é como era ASP.NET, que ele rodava no servidor e só voltava o HTML processado para o browser, Fernando. Ele roda no cliente, ele roda na sua máquina. Sim, então, como ele roda no cliente, a experiência do usuário vai ficar mais rápido, vai parecer que é instantâneo, porque não tem que ir até o servidor e voltar. E, por um outro lado, vai liberar um pouco dos recursos do lado do servidor. Você não vai mais precisar ter tantos recursos disponíveis para rodar o seu site, é isso? É isso também. Então, o que o React, o que o Angular fez, né? Mas usando, né, mais JavaScript, que era, ele carregava todo esse código Angular que
você tinha os markups também assim, né? Como você está vendo aqui. E é assim que funciona o Angular. Mas o Angular você tem que, né, escrever do jeito da stack dele, tem que às vezes usar JavaScript também para manipulação de tela. Aqui você não tem JavaScript nenhum. Aqui você vai Tá? direto no C Sharp, que já é uma linguagem que é bem mais tranquila para usar, né? Qual a vantagem disso também, Fernando? E muita gente usa TypeScript com Angular. Mas, como atua em Angular, você tem que escrever a parte servidora. Tá? Algumas pessoas usavam Node.js, que era JavaScript. Então, o que acontecia? Ficava também a parte servidora como JavaScript. Mas, se a tua API é escrita em outra linguagem, tipo C Sharp, você terminava escrevendo o código 2 vezes. E é isso que ele está falando aqui. Você escrevia, né, código no servidor, tipo a tua classe, eu vou carregar dados do cliente. Então, nome do cliente, telefone, endereço e tal. Então, eu chamava o banco de dados, carregava isso numa classe, mandava isso de volta como JSON, porque JSON se tornou, né, XML, depois JSON, a serialização, né, de dados para trafegar na web, né? Você tinha HTTPS que, né, Sim, o fazia JSON virou o padrão, né? e o JSON virou padrão. Então, você pegava aquilo, transformava em JSON, mandava lá. Ainda é assim, a REST API ainda é assim, tudo ainda usa, né, JSON. Nós temos a evolução disso, que é o gRPC, tá? Que é tipo Brain Objects, voltando para o Brain Objects. gRPC volta lá para o Brain Remote Objects e diz assim, ó, eu agora quero falar protocolo binário aqui, né? Mas eu preciso usar HTTP como meu protocolo de comunicação. Isso foi feito em 2002 pela Brain Objects, entendeu? É A por gente isso está que usando a fala, mesma coisa. é mais ou menos. Só por que demorou para isso acontecer? O que tornou isso possível foi o HTTP padrão 2, né? Existiu o HTTP 1, existiu o HTTP 2, e agora vai ter o 3. O 2 foi que permitiu, tá, nós mandarmos... A comunicação HTTP1 era assim, toda vez que eu mandava um request, era um por vez, né? Então, se eu quisesse carregar, chamar 5 APIs ao mesmo tempo, eram 5 chamadas para o servidor, certo? Com Certo. HTTP2, não. O browser, ele junta todos os 5 requests em um request e manda. Entendeu? Para o teu servidor. Entendi que já é bem mais rápido o Então, HTTP2. só você mudar de HTTP1 para 2, que na verdade você não tem que mudar nada na aplicação. Você só tem que fazer o seu servidor, né, de HTTP Web Server ser compatível e o teu browser, que agora todos os browsers já são compatíveis com HTTP2. Né, todos os browsers em produção ainda já são compatíveis. Então, isso já acelera a tua aplicação muito. Existiam técnicas no HTTP1 para fazer isso. E as pessoas faziam isso em JavaScript, sabe? Juntava. E, por exemplo, imagem antigamente, a pessoa criava uma imagem bem longa de ícones, né? E já viu isso? Que era tipo uma Vi. barra com vários ícones, e na hora de mostrar no browser só mudava a posição para É, poder acelerar o browser. Então, existiam várias técnicas que agora não precisa mais fazer isso, né? O HTTP matou tudo isso. E o HTTP2 permitiu com que as pessoas... Então, a Microsoft fez um framework chamado SignalR, que você vê aqui, eles estão falando aqui do SignalR. Por que a gente está falando aqui do SignalR? Vou até aumentar aqui. Porque se você quiser usar o Blazor rodando no servidor por algum motivo, você pode. E a Microsoft usa o SignalR. Então, o que acontece? O Blazor chama o servidor, processa alguma coisa no servidor, mas essa comunicação é usando o que ele chama WebSockets, né? Que é usando HTTP2
para se comunicar com o servidor. É tipo uma comunicação bilateral que o servidor faz usando esse framework e só altera o HTML, o DOM do HTML, com o que foi alterado, né? Faz um merge. Então, ainda é mais rápido. É mais rápido do que dar um full refresh na página, né? Na página dá um... Te lembra antigamente como o browser dava aquele... Toda Lembro vez que que você atualizava clicava a no página sítio, ele inteira. fazia a página inteira. Então, com Angular, com esse framework chamado Single Page Application, né? Ele já resolveu esse problema. O Blazor já é o que a gente está chamando agora. O Blazor já permite a gente fazer isso aqui, ó, que é uma PWA, Fernando. PWA é Progressive Web Application, tá? Que é tudo roda no cliente, tá? E como essa aplicação não tem nenhuma dependência, uma vez que eu carrego essa aplicação, eu posso guardar ela aqui no meu cliente e rodar ela como uma aplicação desktop, tá? Então, deixa eu te mostrar isso aqui funcionando para vocês Vamos entenderem que lá, não é mágica, né? vamos ver o exemplo. Vamos ver aqui o exemplo. Aqui meu, então, fechar isso aqui, abrir errado. Vamos aqui. Se eu vim aqui criar uma aplicação, um projeto novo no Visual Studio 2019, né? Essa eu estou usando a outra versão aqui, 16.9 que eu estou usando já preview, acho que 16.8 já funciona. Então, se eu escolher aqui Blazor, App, C Sharp, e dar continuidade, vocês vão ver aqui que o template para Blazor App, ele já tem essa parte aqui, ó. Você pode fazer a parte servidora, usando Signal A, mas o que acabou de ser lançado é o .NET 5, né, com a aplicação totalmente usando o cliente WebAssembler. Então, se você clicar aqui para você usar o ASP.NET Core Hosted e a Progressive, né, PWA, Progressive Web Application, e criar isso aqui, eu já criei, tá certo? Para a gente não perder tempo, vou abrir o que a gente já tem aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, open. Deu muito, Fernando. Foi essa aqui, Fernando, 2. Eu criei exatamente marcando os dois, né? Progressive Web Application e ASP.NET Core Hosted. O que é que ele faz? Ele cria para a gente um projeto que tem três, né? Uma solução com 3 projetos. Uma parte cliente, que é nada mais do que as páginas Razor, né? Páginas web, aqui. Aonde, se eu abrir uma página dessa aqui, você vai ver que tem o HTML com os markups aqui da Razor Page e tem o código, como a gente viu antes. Abrir um pouco a fonte aqui. Você tem o código C Sharp. Então, aqui não tem nada mais do que código C Sharp, HTML e CSS. Essa é a parte cliente. O que é a parte servidora? A parte servidora nesse template é nada mais do que uma API, né? Uma REST API. Uma API que você vê que você tem os controllers, né? Não tem API, só tem controllers. Então, você vê que tem um exemplo aqui, que é um Weather Forecast Controller. Você tem um método get, HTTP get. E você tem uma parte, uma shared, que é para compartilhar as libraries, né? Que essa é a diferença, Fernando. Você agora pode criar uma classe, tá vendo? O Weather Forecast, que vai ser usada tanto pelo cliente como servidor. Então, nada mais de escrever agora TypeScript, depois escrever código C Sharp 2 vezes. Então, Precisa mais. é tudo muito prático agora, Muito, muito prático. simplificou. É. Tinha algumas pessoas que otimizavam isso, gerava geração de código, né, para gerar o código JavaScript e tal. Mas não é uma coisa tão básica, muita gente não sabia fazer, né? Aqui agora não, eu escrevo a classe Weather Forecast uma vez e você vai ver que ela vai ser usada tanto aqui no cliente, ó, tá vendo? Weather Forecast, como ela vai ser usada pela própria parte servidora aqui no controller. Então, aqui eu poderia estar, por exemplo, chamando o banco de dados, né? Ou chamando outra coisa, carregando essa classe, que vai retornar aqui. Vai retornar uma coleção, né?
da minha classe para o meu browser e vou mostrar isso aqui, ó. Vou fazer um for each, um laço aqui, pegar tudo que foi carregado e mostrar no meu browser dentro aqui de uma tabela, né? Vamos ver funcionando então. Vamos ver isso funcionando. Eu posso rodar isso aqui, ó. Então, o legal nesse template é que ele faz com que esse servidor carregue também a parte cliente. Porque a parte cliente do Blazor nada mais é do que arquivos. É só, né, arquivos HTML, entendeu? E o teu código C#. Então, para simplificar, quando você roda aqui, você pode rodar como HTTP, né, o AS Express, que já vem no Visual Studio, pode rodar também como um, tá lembrado do WCF, que você pode rodar como um executável, um Sim. standalone, está de volta aqui. Mas vamos rodar aqui como AS Express. Então, deixa eu puxar o browser para cá. Está carregando a aplicação Blazor. Isso aqui é o demo, tá vendo? Então, quando eu clico aqui, isso aqui está tudo já carregado, está no cliente. Ó. Então, vamos abrir aqui a parte de desenvolvimento, só para vocês entenderem. Né? Tem a minha aplicação. Se eu der um carregar a página aqui, vocês vão ver o que está sendo carregado. Você vai ver que, na verdade, ele está carregando isso aqui, ó, Fernando. Ele está carregando essas páginas aqui, ó, do meu cliente. Ó. Porque, na verdade, esse servidor está carregando tudo. Para simplificar aqui para você. Não necessariamente você tem que fazer assim. Você poderia separar o servidor do cliente, né? A API do cliente, da mesma forma. Mas aqui, você vê que ele carregou os arquivos. Se eu clicar aqui, vamos fechar um pouco mais. Se eu clicar aqui, você vê que não está não tá recarregando nada. Aqui, nessa FET, ele está chamando a API. Então, você vê que teve uma chamada. Se eu voltar, ó, você está vendo que tem uma chamada nova aqui. Você pode ver que foi uma chamada para a API, que também está rodando a mesma. Mas se eu copiar isso aqui, ó, né, e botar no browser, vocês estão vendo que é só, está voltando um JSON, Fernando, que é a chamada da Só. minha API. E você pode ver aqui na resposta que está vindo aqui o JSON aqui, ó. Então, a única coisa que está chamando é código C# chamando. Tá diferente do lado do servidor, que né, é mais como o Angular e React funcionam. Tá? Se você quiser testar isso como offline aqui, ó, você pode botar offline e você vê que a aplicação continua funcionando. A parte que The roda no counter. cliente, ó, um É. contador aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, se eu for nessa página aqui, que é essa página aqui, counter, você vê que esse código aqui, Fernando, o código C# aqui, ó, contador, está dando um incremento aqui, está rodando totalmente no cliente. Ó. Eu estou offline, está rodando. Nessa página fetch, ela não vai funcionar porque eu estou chamando a API, né? Que tá offline e a API não vai responder. Sim. A API vai dizer, ó, não estou tendo acesso. Mas até agora o browser permite essa parte aqui. Uma parte legal agora é que, como é uma Progressive Web Application, você pode vir aqui no Edge, você pode instalar isso aqui, ó. Então, eu vou clicar e vou instalar isso aqui, ó. Agora, Fernando, minha aplicação não está rodando mais no browser, não. Essa aplicação está rodando agora aqui, ó, no meu desktop. E fica inclusive com o ícone no menu É, iniciar, né? é. Olha isso. Então, se eu vier aqui no iniciar, olha, a minha aplicação está rodando aqui, ó, Blazor 2. Ó, vou abrir ela. Abriu uma segunda Inclusive, instância pode ter dela. várias sessões dela, ó, ao mesmo tempo. É. Então, ela está fazendo, Ó, carregou, demora um pouquinho para carregar a primeira. Como é que a gente faz isso? A gente coloca uma aplicação, um browser, né? Tem um Chromium, né? O Edge rodando aqui, e a gente faz a tua aplicação rodar aqui. Então, não precisa, tu tem lá no browser agora. Então, toda vez que fechar aqui, tu pode vir aqui no browser, ó.
abrir tua aplicação. Tem uma forma de você completamente desconectar aqui, sabe? Mas você pode ver que, inclusive, você pode vir aqui e desinstalar ela na aplicação. Uninstall, tava ali. Era o. Estava aqui. É o terceiro, quarto item. Uninstall. Você pode remover ela também. Tá? Mas a aplicação está rodando, se a tua API está rodando, ela está rodando aqui. Tá, então, em resumo, todo esse trabalho que você teve no começo dos anos 2000, agora tem umas ferramentas simples que já vem semi-pronto. Você só precisa programar sua lógica. Você não precisa mais se preocupar em como ter o seu back-end, seu servidor funcionando para você conseguir esse resultado. Agora a gente tem esse pronto, já vem pronto Isso. da prateleira, pronto para trabalhar. Você só precisa se preocupar com a lógica que você vai rodar em cima. Correto. E eu não vou mostrar aqui, mas tem uma tecnologia que foi lançada na década de 2000 também, que era o ClickOns, que era para você atualizar a sua aplicação pela internet. O ClickOns voltou agora, semana passada, tá certo? Exatamente para habilitar você atualizar essas aplicações aqui que você vai instalar. Tá? Não, Então, ficou você instalou ótimo. uma vez, mas agora você vai continuar, vai ter um link que vai continuar a atualizar a tua aplicação automaticamente agora, pela Oi, internet. uma pergunta, tem alguma coisa para mobile nesse Blazor que você pode abrir mobile também sua aplicação, assim? Eu acredito que você pode instalar isso também no mobile, da mesma forma que a gente instalou aqui no Windows, você vai poder instalar também no mobile, mas eu não testei ainda, Fernando. Tá, não, Mas mas essa é a ideia, essa é a ideia, essa é a legal. Aí, ideia. aí volta para aquela imagem que a gente trabalhou no começo do servidor com os computadores em volta, eu acho que era do. Volta, volta para o Aí, Brain Object, né? a gente volta aqui, a gente volta para essa mesma situação. É a É, tecnologia dando voltas, né? a tecnologia dando volta, né? E eu só queria fechar, Fernando, com quem não conhece, tem aqui o WebAssembly.org, né? É, E tem a depois .NET vamos pôr. Foundation, É, hoje que suporta vários projetos, né? .NET é é o gerenciado pela Hasselmann comunidade, ali. né? Então, se você não conhece, o Xamarin é parte disso também. É, então, Né? no site do Azuretara vai estar um artigo desse vídeo, vai ter todos os links para você conhecer mais, para você poder Exato. ler. E eu espero que esse vídeo vai ser bem interessante para quem é mais novo, para quem está entrando na tecnologia agora, entender de onde vieram essas coisas que a gente está usando. O pessoal vai achar legal. Foi uma aula de história, né, do desenvolvimento de software. Muito, Não muito só isso, interessante. e se você está, né, Fernando, trabalhando com alguma empresa que ainda tem isso, você pode fazer a modernização, que são os vídeos que nós estamos fazendo agora, é modernizar essas aplicações, recompilar elas para .NET 5, para o WinUI 3, né, que está vindo. Só em você recompilar, ela já vai ser mais rápida. Parece que você, no mínimo, vai ser 30% a menos de memória que você vai precisar para rodar essa aplicação. Então, vale a pena você recompilar, né? Pega suas aplicações, recompila para .NET 5. Outra coisa, com .NET 5, tua aplicação no Windows Form não depende mais do .NET Framework. Então, tá lembrado Mas, desse timeline aqui nós pegamos aqui de alguém que fez? O .NET 5 você não vai precisar mais. Então, não tem que ter mais o .NET Framework instalado na tua máquina para rodar a tua aplicação, né? Windows Forms, o que seja, entendeu como é que é? Então é bem mais fácil fazer o delivery, né, a distribuição da tua aplicação agora, só em recompilando ela para .NET 5. não, fantástico. Menos memória, suporte para tudo que é novo e sem dependência de .NET. Vai ser só um executável que você vai lá clicar e vai rodar a tua E aplicação. vai rodar em Linux e Windows ou só Você Windows? pode jogar, né, toda a dependência do .NET 5 dentro da tua aplicação e fazer isso rodar como um arquivo único. Acredito que já esteja disponível, se não tiver, vai estar em breve. Eu não testei ainda, mas essa é toda a ideia do .NET 5. Mesmo que você dependa do Windows, mas você simplifica a parte de distribuição, porque você não precisa mais ter certeza que você tem o .NET Framework instalado naquela máquina, entendeu? Sem Vai os ser só um requerimentos. executável, como era no passado, Fernando, como nós fizemos em Delphi em É, 2002, 2003, que era um arquivo e as DLLs, né? você Que você compilava o estava programa e numa rodava, pasta, né?
você executava, era o Smart Client, que conectava uma SOAP API, só voltava dados, né, serializados com binário, que é o WebAssembly, né, gRPC, ou JSON, se você quiser. Só que naquela época não tinha como fazer binário usando HTTP. Agora, com HTTP 2, dá para fazer, né? É. Que eu acho que até o RainObject já suporta. Então, nós voltamos, hoje conseguimos, né, com HTTP 2 em diante, fazer tudo usando HTTP protocolo, e é fantástico ver isso dando voltas. E são 30 anos de história. Então, e quiser aprender mais, nossas séries, as modernizações de aplicativo, dá um subscribe no nosso canal e acompanhe os nossos vídeos. Isso, e acompanha os vídeos de modernização dessas aplicações para você entender como a gente vai começar a modernizar essas aplicações e mostrar aqui para vocês. E manda aí o que vocês querem ver e recomende aí o canal para os seus amigos. Abraço, Fernando. Abraço, valeu. Tchau, tchau.